Boa noite, me chamo Sérgio e atualmente eu moro em Copacabana. Mas na época deste fato, eu morava em Cascavel, no Paraná. Nasci exatamente na lua de sangue, do dia 16 de julho de 2000. Foi um eclipse lunar que teve a maior duração do século XX. A lua cobriu o sol por 106 minutos. Mencionei o fato do eclipse, pois acho que isso tem muito a ver com o que será relatado aqui. Bem, eu cresci no meio de uma família complicada, que além disso, eles mexiam e ainda mexem com feitiçaria e magia negra. Até aí nada demais. Mas não sei o porquê. Desde quando eu era criança, eu começava a ver coisas do tipo demônios, objetos se mexendo, sombras e uivos que só eu escutava, e por aí vai. Era bem perturbador. A minha avó chegou a comentar que isso tudo era porque o meu quintal onde morava foram enterrados vários trabalhos de feitiçaria. E infelizmente a minha casa foi feita bem ao lado de onde se fazia a maioria desses trabalhos. E que também eu tinha uma certa sensibilidade com a paranormalidade. Tudo começou a ser estranho desde quando eu tinha 7 anos daí pra frente. A minha vida, apesar de ainda ser criança, se tornou um tormento. Eu não conseguia dormir. Não conseguia me concentrar na escola e não conseguia nem ficar perto dos meus amigos. E o meu destino era a solidão. Para vocês verem como só aconteceram coisas estranhas comigo, eu vou relatar resumidamente algumas. Uma vez, quando fui à escola e olhei para o céu, é comum vermos formas com as nuvens, não é mesmo? Mas naquele dia não foi somente formas que eu vi algo a mais. Eu vi um monte de bestas feras indo em direção a uma aldeia. Eu pensei que fosse uma imaginação da minha cabeça. Então esfreguei os olhos e olhei novamente. E quando olhei, eu vi aquelas feras matando todos os homens daquela aldeia. E depois as mesmas se transformaram em homens, mulheres e até crianças. Eu não entendi aquela visão. E essa foi apenas algumas das minhas visões. Bem, nada assustador até aí. Um outro fato que aconteceu também foi quando eu acordei de madrugada uma semana após eu ter visto aquela visão. E para mim mesmo não pensar que era louco, eu tentava pôr em minha cabeça que tudo não passava da minha imaginação. Eu era criança, mas por algum motivo, eu tinha o pensamento diferente das outras crianças. E foi então que naquela madrugada, eu estava com sede e muita vontade de comer carne crua. Inquieto como sempre. Parecia que eu não tinha paz. Para terem uma ideia, eu só dormia com a cabeça coberta por alguma coisa. Não importava que ficasse incômodo. O que importava era tentar dormir, o que era raro e desgastante. Mas naquela noite, quando eu pensei em levantar, eu vi um ser vermelho e barbudo olhando diretamente para mim. Parecia com aquelas estátuas que tem em casas de candomblé. Bem, mas eu juro que vi, assim como eu vi a visão da matilha de lobisomens atacando a aldeia. Aquilo me assustou tanto que nem bebi água e nem fui ao banheiro. Acabei ficando na cama mesmo. E já estava me acostumando com esses fatos.
A minha família falava que em noites de lua cheia eu apagava e quando voltava a si já era outra pessoa, pois eu começava a gritar até os meus gritos se transformarem em uivos. E todos ficavam assustados, e até mesmo pelos iam crescendo em meus braços e pernas. E com tudo isso acontecendo, a minha avó, que trabalhava com feitiçaria, resolveu fazer um trabalho para me livrar daquilo, seja lá o que fosse. E quando a minha avó fez o trabalho, eu consegui ficar alguns dias em paz. Porém, logo tudo voltara, e bem pior. Como posso dizer, bem mais frequente. E nada, simplesmente nada, me deixava em paz. Eu não sabia o que era, mas sabia que era uma força que me dominava a ponto de me fazer perder os sentidos. E assim, eu passar a não ser mais eu. Era como se eu estivesse possuído, mas não por um demônio, e sim por um grande poder. Bem, onde eu quero chegar é que certa noite eu levantei e vi a minha avó chorando. A perguntei o porquê dela chorar, e ela me contou que o meu pai havia falecido. Bem, apesar de ser o meu pai, eu não senti nada. E naquele dia não me contaram a causa da morte do meu pai. Mas anos mais tarde, eu descobri que ele era o meu pai adotivo. E que o meu verdadeiro pai era um lobisomem mau. E ele havia matado o meu pai adotivo, que era um homem muito bondoso. Ele aproveitou que o meu pai adotivo voltava de uma caçada na mata, então o encurralou e o matou ali mesmo. Quando meu pai adotivo faleceu, foram feitos as praxes em relação ao enterro, e eu continuava a não sentir nada. Voltamos para casa e a minha mãe me deixou dormindo enquanto ia à padaria. E naquela manhã eu acordei de um jeito bem incomum, pois o meu pai tinha uma mania de às vezes dar uma palmada em meu bumbum para eu acordar. Pois como eu ficava perturbado, eu só pegava no sono bem tarde. Mas naquela manhã eu acordei com a palmada dele. Agora vocês me perguntam, mas como se ele morreu? Foi um sonho? Não, não foi. Eu sabia o peso, a maneira e o jeito dele fazer aquilo. E ninguém o conhecia melhor do que eu, pois já estava acostumado. Uma vez eu havia ido para um sítio de uns parentes. E naquele sítio havia um galinheiro. E de alguma forma eu fiquei com uma vontade enorme de comer aqueles pintinhos a ponto de não me controlar. E assim o fiz. Peguei os pintinhos e lhe arranquei as cabeças com os dentes. E quando os meus tios viram aquilo e tentaram me impedir, eu corri para a mata. E daqui em diante eu só tenho flashes de me transformar em uma criatura que eu acredito ser um lobisomem. Eu devo ter vagado pela mata a noite toda e só vim acordar totalmente nu, próximo a um ribeirão. Bem, esses fenômenos continuaram a acontecer com mais frequência, e sem a presença do meu pai para me conter, agora havia somente eu, a minha mãe e a minha avó. Passei por muitas coisas, mas um dia eu fui convidado para ir até uma igreja evangélica, e fui em 3. Mas somente quando eu fui em uma é que finalmente aqueles fenômenos que aconteciam comigo desapareceram aos poucos.
eu não vou citar o nome da igreja, mas naquele dia, finalmente eu senti paz. O que quero dizer é que não foi a igreja, e sim Deus que me curou. Hoje, eu apenas fico vendo estes tipos de casos. Às vezes estudo, mas como hobby. Não gosto de lembrar do passado, pois me vejo como louco. Mas coisas desse tipo não aconteceram só comigo. Muitas coisas já presenciei com outras pessoas, mas é passado. Hoje estou em paz, com a graça de Deus. Bem, esta é a minha história, mesmo que resumida. Boa noite. Boa noite a todos do canal, me chamo Giovanni, e o fato que irei relatar aqui se passou comigo ainda bebê. Bem, claro que não me lembro de nenhum detalhe, mas é um fato contado pela minha mãe e confirmado pelo meu pai e minhas tias. Nasci em meados dos anos 70, em um sítio em Goiás, e naquela região as casas ficavam muito afastadas umas das outras. Mas em um outro sítio que ficava a uns 2 quilômetros de nossa casa, morava um casal muito estranho. E pela região, a mulher tinha fama de ser bruxa, e o marido tinha a fama de se transformar em um lobisomem. Os meus pais nunca deram bola para isso, pois não acreditavam nessas coisas. E muito pelo contrário. Esse casal era bem amigo da minha família, pois o meu pai possuía um armazém na cidade, onde ele e a minha mãe trabalhavam. E este casal eram os seus clientes. Eles compravam mantimentos fiados para pagar tudo de uma vez no começo de cada mês, o que era uma prática muito normal naquela época. Quando eu nasci, a minha mãe precisou ficar em casa por uns tempos. E foi aí que essa mulher, que tinha fama de bruxa, passou a visitá-la todos os dias. Ela me levava presente como roupas, sapatinhos, capuz, etc. Ela ficava o tempo todo comigo nos braços, ou brincando comigo. E a minha mãe passou a achar muito estranho. Mas o meu pai sempre dizia que poderia ser pelo fato desse casal não ter filhos. E por isso ela gostava tanto de mim assim. Na verdade, aquela mulher chegou a ficar grávida do seu marido por diversas vezes, mas a criança sempre nascia morta. Pouco tempo depois, essa mulher começou a vir todos os dias me ver. E era muito comum ela trazer bolo de chocolate, doces e outras guloseimas para agradar os meus pais. A minha mãe, que era uma mulher muito vaidosa, não comia doce com medo de engordar. Então as guloseimas eram saboreadas pelo meu pai e as minhas tias, que sempre vinham nos visitar. O meu pai estava no armazém sozinho, pois como eu havia acabado de nascer, a minha mãe tinha que ficar comigo em casa, ficando impossibilitada de ir ajudar o meu pai. Alguns dias se passaram e o meu pai veio a adoecer e ficar de cama. E o sustento de nossa casa era tirado do armazém.
Então, o mesmo não poderia ficar de portas fechadas. E foi aí que a mulher com fama de bruxa apareceu e se ofereceu para cuidar de mim. Assim, a minha mãe poderia ficar no armazém no lugar do meu pai. A minha mãe recusou e disse que iria me deixar com os meus tios por parte de pai, e qual já havia combinado com eles. E assim aconteceu. Até que os meus tios também ficaram doentes de cama, e a minha mãe não teve escolha a não ser me deixar com aquela mulher. Então, assim eles combinaram. A mulher me buscaria todos os dias pela manhã e me traria de volta até as 8 horas da noite, o horário que a minha mãe chegava do armazém. Então, assim aconteceu. A mulher me pegou de manhã e me levou para a casa dela. A minha mãe chegou em casa às 20 horas e perguntou ao meu pai, que ainda estava doente de cama, se a mulher ainda não havia me trago para casa. E o meu pai disse que não. Então o tempo se passou e nada da mulher chegar. A minha mãe já estava agoniada e se deitou um pouco aguardando a mulher. Mas ela conta que de repente um sono fora do normal tomou conta dela. Ela logo cochilou e sonhou que eu estava no berço, e a janela do quarto estava aberta. E de repente, entra um urubu pela janela me pegando e me levando para um ninho no alto de uma árvore. E neste ninho tinha outro urubu. E assim, os 2 urubus começaram a me devorar. A minha mãe acordou muito suada e desesperada. E isso era por volta de 11 da noite. E ela logo percebeu que a mulher ainda não havia voltado comigo. Então a minha mãe correu, pegou em cima do armário a espingarda do meu pai. O meu pai, muito assustado e ainda doente na cama, perguntou o que estava acontecendo. Ela disse para o meu pai calar a boca e ir dormir. Ela pegou o cavalo e partiu para o sítio onde a mulher morava. E chegando lá, ela viu a mulher dentro de casa fazendo um tipo de oração sobre mim. A mulher estava completamente nua. Usava apenas um colar de esmeraldas no pescoço que ela sempre usava. E o seu marido estava caído no chão se debatendo. A minha mãe chegou apontando a espingarda para a mulher e gritando para ela se afastar de mim. E foi aí que aconteceu algo que a minha mãe nunca se esqueceu em toda a sua vida. O homem se debatendo no chão começou a se transformar em outra coisa. Pelos cresciam por todo o seu corpo e o seu tamanho ficava normal. A minha mãe conta que, com toda a certeza, aquele homem era um lobisomem. Porém, ele não tinha nenhuma semelhança canina, exceto as presas que eram pontiagudas e afiadas, e a pelagem que cobria todo o corpo. Mas ele não tinha focinho e nem orelhas pontudas, e muito menos cauda. Era apenas um homem peludo, de olhos vermelhos, presas pontiagudas e tamanho anormal. A minha mãe voltou a atenção para ele, e enquanto isso a mulher me pegou nos braços e saiu correndo. A minha mãe atirou em cheio no peito do lobisomem. E ele deu um urro que até doeu os ouvidos da minha mãe. Mas ela não se intimidou, porque era a minha vida que estava em jogo.
Então, ela apontou a espingarda para a criatura e atirou novamente. Porém, desta vez não acertou, pois a criatura fugiu pulando a janela e deixando um rastro de sangue. A minha mãe usou as 2 únicas balas que tinha na espingarda, que era de cano duplo. E em seguida, a minha mãe saiu correndo atrás da mulher que estava comigo nos braços. A mulher estava a uma certa distância, mas corria devagar devido estar comigo nos braços. A minha mãe a alcançou e bateu muito nela, dando muito soco em seu rosto e arrancando seu cabelo. E por mais que a minha mãe batia, ela parecia não se machucar. Em meio à briga, a minha mãe puxou o colar do pescoço dela, o quebrando. E o que aconteceu em seguida deixou a minha mãe pálida. A mulher, que outrora era jovem, por volta de uns 27 anos, foi se transformando em uma velha de uns 70 anos. Pele enrugada e cabelos desgrenhados e totalmente brancos. O susto foi tão grande que a minha mãe me pegou nos braços e voltou correndo comigo para casa. Ela voltava por um descampado e a lua cheia clareava todo o caminho em volta. E foi aí que ela viu uma sombra passando por ela. Mas uma sombra que vinha de cima para baixo. A minha mãe logo olhou para cima e viu aquela velha voando em uma vassoura para longe. A minha mãe começou a rezar tudo que vinha em sua cabeça. Ela chegou em casa e trancou todas as portas e janelas. Carregou a espingarda e dormiu segurando a arma. No outro dia, bem cedo, ela chamou os meus tios e contou toda a história para eles, e também para o meu pai. Os meus 3 tios e 3 tias pegaram espingardas, facas, foice e facão e foram até o sítio deste casal. Porém, chegaram lá e o lugar estava vazio, e era como se alguém estivesse saído dali às pressas, pois havia muita bagunça e o rastro de sangue deixado pela criatura ainda estava lá, no chão da casa. No quarto do casal foram encontrado um diário de magia, aonde a bruxa anotava todos os seus ritos mágicos. E nesse diário estava escrito que essa bruxa sempre engravidava e dava o seu filho para o seu marido devorar. E depois, quando a perguntavam sobre o bebê, ela dizia que a criança nasceu morta. Desse dia em diante, o meu pai melhorou e colocou o sítio e o armazém à venda. E pouco depois, nos mudamos para Belo Horizonte. E ali, o meu pai montou uma padaria. E ele faleceu 20 anos depois deste ocorrido. E atualmente, essa padaria é cuidada por mim, a minha esposa e a minha irmã. Bem, o sobrenatural existe. As pessoas duvidam, mas quando acontecem com elas, essas mesmas desejam nunca terem duvidado. Boa noite.
Boa noite a todos. Me chamo André. Gostaria de falar a cidade onde moro. Porém, sou casado com uma cigana. E por este fato, não temos moradia fixa. Não é por falta de condições financeiras, mas por tradição mesmo. Mas posso dizer que ainda moro no estado do Amazonas. Na época desse acontecimento, eu morava na cidade de Juruá, Amazonas. Esse fato se passou há mais de 15 anos atrás, durante a minha juventude. Voltarei um pouco no início dos fatos para melhor esclarecimento. Desde criança, nunca conheci o meu pai. Eu morava com a minha mãe em um barracão, nos arredores de Juruá. Esse barracão foi construído em uma área invadida por pessoas sem terra. Na época, um ex-namorado da minha mãe construiu nesse terreno. E depois de muitos anos, ele e minha mãe se tornaram proprietários da área. Mas depois de um tempo, esse rapaz abandonou a minha mãe e foi embora. A minha mãe se tornou usuária de drogas. Nossa única renda era R$ 300 do Bolsa Família e uma cesta básica enviada pela minha avó materna, da cidade de Urucará. Essa cesta básica era enviada pelos correios todo mês. Com o tempo, a minha mãe começou a trocar a cesta básica por drogas e também todo o dinheiro do Bolsa Família. Eu sempre me alimentava na casa de alguns vizinhos. Eu os prestava favores, como capinar o quintal ou ir na mercearia, essas coisas. E assim eu ganhava comida e alguns trocados. Aos meus 15 anos de idade, eu perdi a minha mãe para o tráfico. Ela foi assassinada a sangue frio enquanto voltava para casa. A minha única família era a minha mãe e a minha avó, que morava em Urucará. A minha avó veio para me levar para morar com ela. Mas fui muito tolo e recusei a ir, devido aos estudos e a uma garota do colégio que namorava na época. Pouco tempo depois, eu descobri que essa garota não era quem eu imaginava. Ela me traía com o primeiro cara que aparecesse em sua frente. Então, terminamos o namoro. E com o fim da relação, veio a depressão. E para aliviar a depressão, eu comecei a usar drogas, que foi o pior erro da minha vida. Um certo dia, eu, muito deprimido, voltava da boca de fumo para casa. Chovia muito aquela noite, e pelo caminho eu encontrei um cãozinho vira-lata na rua. Ele era filhote e parecia estar abandonado. Eu não tinha condições para cuidar de um cachorro, pois não tinha nem como me alimentar. Mas mesmo assim, peguei o animal e decidi cuidar dele. Dei a ele o nome de Max e passei a pedir restos de carne nos açougues para o alimentar. Também ganhava doações de rações do pet shop. Mas eu era um lixo de pessoa nessa época. Muitas das vezes eu pegava as rações que ganhava e trocava por drogas. Max era amado por todos, por ser um cãozinho muito extrovertido. Ele chegava nas casas de rações pulando e brincando com as pessoas, que se comoviam e já sabia que ele queria comer. O pessoal do açougue sempre dava carne para ele. Max era muito animado para tudo e muito inteligente. Era meu único companheiro. Ele sempre ia comigo nas biqueiras comprar drogas. Mas de tão inocente, não sabia o que estava acontecendo.
ele simplesmente me seguia como um guarda-costa. E assim que chegava, ele logo procurava brincar e animar todos ali que vendiam drogas. Max era a única coisa que me importava nesse mundo. Várias vezes pensei em tirar a minha vida, e só não fiz por causa dele. Aos meus 18 anos de idade, eu passei a dever os traficantes locais. Então, peguei drogas na mão de um deles para vender, e assim pagar toda a dívida. Peguei uma quantia alta em drogas. Prometi vender tudo. E com o dinheiro que eu ganhasse, eu pagaria a minha dívida. E ainda me sobraria algum dinheiro. Vendi uma parte da droga. E a outra parte eu usei. A minha dívida com os caras se tornou muito maior. O meu plano era pegar o Max e usar esse dinheiro para fugir dali, para outra cidade. Comentei esse fato com um amigo de confiança, que também era o meu vizinho. Ele se chamava Ramon. O Ramon comentou com a sua namorada, a Suzane. Ela, a troco de nada, falou para o dono da biqueira. Ele se chamava Wilson. E logo, esse Wilson mandou 4 caras atrás de mim, para me matar. Era noite, e nesse dia eu estava em um bar. E logo eu fui abordado por um dos caras que iria me matar. Ele se chamava Elielton. Ele estava com a arma por baixo da camisa. Ele mandou eu sair do bar e segui ele. E assim eu fiz, mesmo sabendo que eu morreria aquela noite. E realmente morri naquela noite. Mas morri por dentro. E assim que saí do bar, na mira da arma, avistei 2 motos lá fora. Em uma havia 2 homens que trabalhavam para o Wilson. E na outra estava outro homem, que também era um dos homens do Wilson. O desgraçado enviou 4 caras para me matar. Esses homens viraram para mim e disse que queria apenas conversar. Sem pensar 2 vezes, eu saí correndo dali. Eles me seguiram de moto. Porém, eu corria como nunca corri em toda a minha vida. Entrei em alguns becos e pulei alguns muros de umas casas abandonadas, até chegar em casa. Max estava na porta de casa. Assim que entrei, eu o chamei. Mas ele viu que os homens que me perseguiam eram uma ameaça. E assim que aqueles homens arrombaram o meu portão e apontaram a arma para mim, o Max, nesse momento que sempre foi um cachorro dócil, se mostrou totalmente dominado pela fúria e atacou os homens. Isso me possibilitou fugir, pulando pelos muros das casas vizinhas, até sair uma estradinha que dava para uma mata. E assim eu me escondi, abandonando o meu cãozinho. Fiquei escondido na mata. Eu morava em uma favela. A polícia não entrava ali e pouco se importava com os moradores. Então, fiquei escondido naquela mata por quase 2 dias. Voltei para casa para buscar o Max e fugir daquela cidade. Mas o que presenciei ali me fez morrer por dentro e desabar em lágrimas. Max estava morto, com vários cortes no corpo, sinais de agressão e várias queimaduras. Eu gritei de fúria. A minha dor foi tão grande que soquei a parede, arrancando pedaços. O meu vizinho logo apareceu e me deu água com açúcar para me acalmar e me tirou dali. Em seguida, ele me levou para a rodoviária e pagou a minha passagem de ônibus
até Urucará, para assim eu encontrar minha avó. No caminho da rodoviária, ele me contou que escutou Max lutando com os traficantes, impedindo que eles fossem atrás de mim. Mas os homens o golpeou com pauladas e, para se vingar de mim, torturou o cachorro, com chutes, pauladas e queimou seu corpo com cigarros. Este vizinho, ouvindo os gritos de dor do animal, apareceu no muro e pediu para ter misericórdia do cãozinho. Porém, os caras apontaram a arma para ele e o mandou calar a boca e entrar para dentro. Senão, seria ele ali no lugar do cachorro. Entrei no ônibus e desabei em lágrimas durante todo o caminho. Meu único amigo de verdade estava morto. Era um ser puro e inocente, e foi morto por pessoas que não deveriam viver. Neste momento, eu já me decidi o que fazer. Enviaria cada um dos responsáveis para o inferno. Nem se tivesse que vender a minha alma para o diabo. Pensei bem no assunto durante os 800 quilômetros de Juruá até Urucará. Vocês conhecem as viagens dentro do Amazonas. Além de levar muito tempo até o destino final, sempre tem que fazer baldeações em outras cidades. E boa parte do percurso tem que ser feito de balsa, pois não há estradas. Cheguei até a casa da minha avó. Ela morava sozinha, em uma casa quase dentro do mato. O meu avô já era falecido há muito tempo. Ela me viu em um estado deplorável. Contei tudo a ela, o que havia acontecido, inclusive a morte do Max. E disse a ela que um dia voltaria até Juruá para me vingar. Ela apenas me disse que agora não, mas um dia eu estaria pronto. A minha avó cuidou de mim. Eu sabia que ela era meio voltada para a feitiçaria, mas não imaginava que ela era uma das maiores feiticeiras que já existiu em todo o Amazonas. E muitas pessoas ali da região e de outros lugares distantes sempre a procurava para fazer trabalhos pesados de feitiçaria ou magia negra. Eu estava em abstinência das drogas, mas a minha avó fez trabalho para os pretos velhos da mata e entregou a minha vida a eles e pediu para que levassem todo o vício que houvesse em mim. E assim aconteceu. Tomei nojo de usar qualquer tipo de drogas. E em 3 meses eu já era outra pessoa. Um homem forte e saudável, mas ainda assim muito deprimido pela morte do Max. Certo dia, a minha avó disse que sabia que eu morreria, mas pediu a uma entidade chamada Agares que não me deixasse morrer. Porém, essa entidade disse que as coisas do mundo espiritual acontecem tudo ao mesmo tempo, podendo assim eles saberem com antecedência, e que eu já estava morto no mundo espiritual, e em menos de um dia eu morreria no mundo físico. Mas a minha avó tem o dom de conjurar demônios. Então, ela obrigou essa entidade a impedir a minha morte. E essa entidade disse a ela que a única forma era trocando uma alma por outra. Eu viveria, mas no meu lugar morreria quem eu mais amasse nesse mundo. E assim, o Max veio a morrer no meu lugar. Eu estava decidido a usar o pouco da dignidade que ainda me restava para vingar a morte do Max. A minha avó disse que me ajudaria, porém seria um caminho sem volta. Eu concordei e disse a ela que seria um pequeno preço a se pagar
por alguém que deu a sua vida para me proteger. A minha avó começou a fazer uns trabalhos espiritual em mim. E assim que terminamos, entrei em uma espécie de ritual, chamado Ritual da Besta Fera. O procedimento eram banhos com algumas ervas da mata. E também tinha que recitar algumas palavras em sumeriano. O sumeriano é uma língua morta falado na antiga Suméria. Um tipo de linguagem arcaica, usado pelos sumérios para evocar demônios antigos e entidades pagãs. A minha avó era uma mulher que vivia no meio do mato, mas a sua inteligência era superior à inteligência de muitos doutores por aí. Para vocês terem ideia, além dela ser poliglota, ela falava vários outros tipos de línguas mortas, como o fenício, falado na antiga Fenícia, copta, que era falado no Egito na época dos faraós, grego arcaico, hebraico, aramaico, latim e úmbrio. Ela também falava a língua dos mortos e a língua extinta dos antigos indígenas que habitavam no Brasil, que era o tupi antigo, o guaicuru, ava canoeiro, tupiniquim, tamoio e pataxó. Ela nunca foi à escola, mas sabia de muitos segredos do mundo revelado a ela pelos seus dois mentores. Um deles era Paimon, um demônio da mitologia cristã, e Antu, um demônio feminino da antiga Suméria. Ela se projetava para o astral e aprendia as línguas mortas enquanto dormia, e vários outros segredos do mundo. Enfim, o meu último processo do ritual era encarar a lua cheia durante 7 luas. O objetivo era me concentrar no brilho da lua e expor para fora toda a minha fúria. Isso para mim era fácil. Eu sempre me lembrava daqueles vagabundos matando o Max, e a minha fúria me dominava. Eu não mudava de aparência até então, mas uma força fora do comum me dominava. Conseguia com muita facilidade arrancar uma árvore pequena do chão. Era como se todos os músculos do meu corpo se exercitassem, provocando uma força absurda. No 7º dia do ritual da lua cheia, finalmente eu consegui me transformar em uma... Porém, ela contou que na hora, uma entidade de proteção a ela, que chamava Izimud. Izimud é um demônio de 2 faces, que olha de 2 lados opostos. E assim que essa entidade viu que a minha avó corria perigo, se manifestou nela. E a minha avó, apenas com um toque na minha cabeça, me fez desmaiar. E assim eu voltei a si. A parte final do ritual foi a proteção e resistência. Na última lua cheia, a minha avó me enterrou na mata. Fiquei apenas com a minha cabeça pro lado de fora da terra. Ela disse para mim não ter medo, pois nenhum animal selvagem ou peçonhento se aproximaria de mim. Fiquei ali sozinho, enterrado naquele buraco. E tarde da noite, notei que uma sombra de um espectro saía da mata e se aproximava. Aquilo veio sorrateiramente em minha direção. E assim, aquela sombra entrou dentro de mim. No outro dia cedo, a minha avó foi até o local e me tirou dali. Voltei para casa e tomei um banho. A minha avó me chamou até o cômodo de sua casa, onde ficava o seu altar e as imagens de entidades e os seus utensílios mágicos. Ela pegou um punhal e começou a passar em meu corpo,
enquanto recitava um tipo de oração em romani. Romani é uma língua ainda utilizada por alguns ciganos. Assim que a minha avó terminou a oração, ela abriu os olhos e, num rápido movimento, ela cravou o punhal em meu peito. Neste momento, me faltou o ar e eu caí no chão, agonizando, com falta de ar. A minha visão ficava turva. Aos poucos, eu fui parando de me debater. Ela se aproximou de mim e puxou o punhal de volta. E neste momento, os meus sentidos foram voltando e o ferimento cicatrizou, deixando apenas o sangue no meu peito. E também eu não sentia dor alguma. A minha avó logo se virou para mim e disse: "Está feito. A arma do inimigo não causará danos a ti. A flecha do caçador será como palha em sua pele, e o punhal do homem não poderá te ferir. A força lhe foi dada para derrubar o inimigo, e nada será cobrado. Porém, a sua ira jamais deverá cair sobre o inocente. E caso você faça o mal ao inocente, a sua vida lhe será tirada. Mas antes, tu pagará um altíssimo preço, ainda em vida." Agradeci a minha avó por tudo e retornei a Juruá quase 2 anos depois de sair de lá. Voltei para o meu barraco, que estava sendo usado como biqueira. Assim que cheguei até o local, havia 3 pessoas ali. Uma delas era o Elielton e outros 2 homens desconhecidos. Assim que o Elielton me viu, ele perguntou o que eu queria ali, e eu disse que queria matá-lo. Mas primeiramente, eu queria que ele avisasse o Wilson e os outros caras que eu estava de volta. Ele tentou me intimidar com uma arma, mas eu me segurei para não lhe arrancar a cabeça, pois ainda não era a hora certa. Em seguida, eu saí dali e fui até a mata onde havia enterrado o Max. E fiquei lá por horas, chorando sobre o seu pequeno túmulo. Em seguida, uma moto chegou. Era o Elielton e um dos homens responsáveis pela morte do Max. Eles largaram a moto e vieram atrás de mim. Mas assim que os avistei, saí andando para dentro da mata. E em seguida, os 2 vieram correndo atrás de mim. Eles se aproximaram me chamando. Fiquei de costa e eles atiraram várias vezes. Senti muita dor com os tiros e caí de joelhos no chão. Em seguida me levantei e foi aí que as risadas deles se transformaram em gritos de pavor. Primeiro, eu peguei o cara que estava com o Elielton. Gravei a minha mão dentro de sua barriga e puxei o seu intestino para fora. O Elielton subiu na moto e correu pela estradinha de terra. Então, eu me transformei na fera sanguinária, ou no lobisomem, como muitos chamam. Porém, este lobisomem que eu me transformava não eram esses lobinhos que morrem com facadas ou tiros de 22. Já ouviram falar de um alfa? Bem, eu era algo próximo a isso. Eu conseguia me locomover 3 vezes mais rápido que a moto. Corri pelo mato, acompanhando o Elielton na moto. E no momento mais oportuno, eu pulei em cima dele, o derrubando no chão. Ele caiu desacordado de tanto medo. Então, eu arranquei a sua perna esquerda com a boca. E ele acordou gritando, enquanto eu devorava a sua perna. Ele tentou se arrastar pelo chão. Eu caminhei até ele e disse com uma voz demoníaca: "Isso
é pelo que você fez com Max. Não sei se existe outros lobisomens como eu. Mas lobisomens que se transformam por meio de magia pesada são conscientes e podem conversar com uma voz aterradora, que é natural da criatura ou do demônio que age em seu corpo. Devorei as 2 pernas do Elielton, até ele parar de se mexer e morrer. Então, eu arranquei a cabeça do seu cadáver e fui embora dali. A polícia tá pouco se fudendo pra quem vende drogas ou traficante. No mínimo, quando eles encontraram o corpo do Elielton, eles ficaram felizes com a morte dele e não fizeram o mínimo de esforço para investigar. No dia seguinte, eu voltei até o barraco e mandei um dos homens de Wilson levar um recado para ele. Entreguei a cabeça do Elielton para os homens que estavam ali e mandei que eles a levassem para o Wilson e dissesse para aquele filho da puta que eu queria o encontrar naquela noite, para dizer a ele que eu estaria no início da estradinha perto da mata e que se ele não fosse até mim, eu iria atrás dele e seria muito pior. Naquela noite, o Wilson apareceu com 10 dos seus homens. Assim que os vi, eu corri para dentro da mata. Eles entraram gritando, tentando me intimidar e debochando da minha cara, como se eu fosse a presa, e não o contrário. O meu alvo era apenas o Wilson e os homens responsáveis pela morte do Max. Antes de me transformar na criatura, eu evoquei os caboclos da mata, para deixar os homens atordoados e perdidos na mata, assim, sem possibilidade deles escaparem. Em seguida, eu me transformei na criatura. A minha avó já tinha me orientado que quanto mais eu me transformasse na criatura, mais eu ia perdendo o controle de dominar a fera. E aquilo passaria a me dominar, me deixando inconsciente e agindo apenas por instinto. Na minha forma humana, eu não tinha a menor intenção de matar os homens que não tiveram nada a ver com a morte do Max. Mas quando eu me transformei, eu mudei de ideia no mesmo instante. Cacei um por um. Eu deixava que eles atirassem em mim, só para os torturarem mentalmente. Matei a todos e deixei apenas o Wilson por último. Esse foi o que mais sofreu. Eu o persegui por quase 2 horas, enquanto sussurrava pela mata, dizendo que o mataria. Eu podia matá-lo a qualquer momento. Porém, quando estamos no estado de fera, gostamos de brincar com a vítima, o torturando mentalmente e depois fisicamente. E quanto mais o Wilson pedia para morrer, maior era o meu desejo de o deixar vivo sofrendo. Durante quase toda a madrugada, eu o atacava e depois recuava para ele poder correr e eu persegui novamente. Várias e várias vezes ele chegava perto da saída da mata, mas em um estado de confusão mental, ele voltava e se adentrava na mata. Até que certa hora ele desistiu de tentar e eu o matei, o devorando lentamente. Assim que o sol nasceu, eu voltei à forma de humano e vomitei todos os pedaços daquelas pessoas que matei e devorei. Vomitei absurdamente muito. Assim que me recuperei, eu fui até o túmulo do meu cãozinho e me despedi pela última vez e disse que estava feito.
e todos pagaram com a vida. Fui embora para sempre de Juruá. E nunca mais voltei a me transformar na fera. Conheci várias pessoas que já fizeram maldade com animais. E todos eles tiveram um final ruim. Era uma doença terminal ou morriam de forma trágica. E com o tempo eu acabei percebendo que realmente a vingança pertence ao Deus cristão. Toda a maldade que as pessoas fazem com crianças ou animais que são seres inocentes, essas pessoas pagam da pior forma. Me tornei cigano, assim que casei com uma linda cigana, chamada Gabriele. Hoje tenho 2 filhos, e desde pequenos eu os ensino a respeitar as matas e amar os animais. Boa noite. Certo dia, estava eu em casa num dia de semana. Coisa rara de acontecer, porque trabalho a semana inteira. Mas justo nesse dia, eu estava de atestado médico, pois estava muito ruim da minha garganta. Pois bem, eu moro na cidade de Bandeirantes, no Mato Grosso do Sul. E a minha casa é pequena. 2 quartos, um banheiro, sala e cozinha. E também possui uma varandinha, que seria a ala de serviços. Então a minha casa é dividida assim: 2 quartos, um corredor, o banheiro entre os 2 quartos, a sala, a cozinha e a saída dela cai para a cuja área de serviços. No fundo da minha casa havia uma casa antiga de madeira que certamente os donos já haviam abandonado. Até porque a madeira já estava bem antiga. E ninguém alugava porque o meu bairro era novo e não tinha comércios por perto. Então aquele lote com aquela casa antiga acabou que se tornou um terreno baldio. E lá tem alguns pés de limão, de mamão e algumas outras árvores. Mas sempre está muito limpo. Bem, eu não estou acostumada a ficar em casa sozinha. Na verdade, nunca ninguém fica em casa só, pois eu moro com a minha mãe e a minha irmã. E como eu já havia dito, nesse dia eu não fui trabalhar porque estava de atestado médico. Bem, eu estava com a Elvira, a minha cadelinha de raça poodle. Estávamos entediadas por conta dos tantos remédios que eu teria consumido aquele dia. E aquilo reagiu de forma que me deu muito sono. E eu sou uma pessoa que não durmo de noite, pois como trabalhava até às 3 da manhã, eu só conseguia dormir quando o dia estava amanhecendo. Mas simplesmente pelo fato de ter insônia é que eu não conseguia dormir. Mas nesse dia, eu acabei por dormir com a minha cadelinha ao meu lado. Eram aproximadamente 10 horas da noite. E naquele dia, a minha mãe e a minha irmã haviam ido para o culto da igreja que ficava um tanto afastada. E como a minha mãe era sempre uma das últimas pessoas a irem embora, ela costumava chegar em casa por volta de 11h30 da noite. Aquela era uma noite quente, sem vento e nem nada. E éramos só eu e a Elvira, e ninguém mais. E quando de repente a Elvira deu um pulo ao meu lado e ficou alerta.
Neste momento, eu sabia que ela estava sentindo alguma coisa. E segundo depois, um uivo estrondoso ecoou na noite e parecia vir daquele terreno baldio cujo já mencionei. No mesmo instante, a Elvira começou a latir e correu do quarto sentido a varanda da casa. Da varanda que ficava aos fundos, dava para ver todo aquele terreno baldio. Mas durante a noite, devido à escuridão, não dava para ver muita coisa. Mas mesmo assim, eu fui até a varanda onde se encontrava a Elvira latindo na direção da escuridão. Cheguei lá e não me atrevi a ligar a luz, para o que quer que fosse que estivesse ali não me notasse. Percebi uma movimentação ali no terreno, e por mais que eu forçasse as minhas vistas para tentar distinguir alguma coisa, eu não via nada. Pelos barulhos que dali vinha, eu deduzi que talvez fosse algum animal comendo algo, pois se ouvia nitidamente o barulho de um bicho mastigando alguma coisa. De repente, os barulhos pararam e comecei a ouvir rosnados vindo da direção do terreno baldio. Cheguei a pensar que talvez fosse um cão rosnando para outro cão ali, ou até mesmo para a Elvira que latia de volta, sei lá. Mas os rosnados daquilo eram mais graves e parecia ser de algo muito maior que um cão. Bem, eu tive a infeliz ideia de acender a luz da varanda onde eu estava, pois a luz dali era o suficiente para iluminar todo o terreno baldio. Até porque a varanda ficava em um ponto alto e o terreno lá embaixo. Assim que acendi a luz, o meu coração gelou com o que vi. Ali naquele terreno baldio estava a coisa mais horripilante que já vi em toda a minha vida. Era uma mistura de cão, porco e gente. Era negro e enorme. A coisa estava devorando um pobre cãozinho de rua que às vezes ficava naquele terreno. A criatura se pôs de pé, como se não conseguisse se equilibrar direito, e então ficava abaixando e se levantando. Aquilo rosnava para mim, e os seus olhos eram um tom amarelo meio avermelhado. A coisa estava com pedaços do pobre cão na boca. Eu ali paralisada, não sabia o que fazer, se corria ou se apagava a luz. Aquela besta infernal estava a uns 100 metros de mim. Mas com uma força incrível, aquilo arrancou a cabeça do pobre cão que outrora devorava e arremessou com muita força na minha direção. Foi tão rápido que nem tive tempo de me esquivar. E a cabeça arremessada acertou entre o meu olho e a orelha. E foi tão forte que eu desmaiei com a pancada. As minhas vistas foram escurecendo enquanto eu via a criatura pulando o muro do terreno baldio e adentrando no meu quintal. A partir daqui, eu não sei se é sonho ou realidade, mas em vagas lembranças, eu vejo a fera do meu lado. A coisa já havia invadido o meu quintal e de lá pulado a varanda onde eu estava. E mesmo a criatura tendo um corpo desproporcional, julgo eu impossível daquela coisa escalar a paredinha da varanda devido às garras que aquilo possuía. Mas para o meu espanto, a fera conseguiu fazer essa proeza. A Elvira latia e investia contra a criatura,
Mas o que uma cadelinha poodle podia fazer contra um monstro daquele? A coisa deveria ter no mínimo uns 2 metros de altura. E eu ali caída, meio inconsciente, e mesmo com a visão turva, eu conseguia ver um pouco. E também ouvia todo o alvoroço da minha cadelinha confrontando a criatura. Agora, pasmem com o que vou contar. Por mais que a fera golpeasse a minha cadelinha, a mesma não se intimidava. Ela sempre se levantava e não deixava a criatura se aproximar de mim. Bem, eu não tenho explicação alguma para o que ocorreu a seguir. E é por isso que eu considero a possibilidade de ser um devaneio por conta da pancada que recebi. Mas posso jurar que eu vi a Elvira crescer a ponto de ficar do mesmo tamanho da criatura. Ela investia com muita ferocidade contra a coisa que antes batia, mas agora apanhava. A minha cadelinha era dócil, mas naquela ocasião ela estava tão agressiva que babava enquanto rosnava e latia. Elvira pulou em cima da fera, mobilizando a coisa, enquanto mordia ferozmente a criatura que tentava se proteger com os braços. A minha visão ficava cada vez mais turva, até o ponto de não ver mais nada. Acordei na minha cama, muito assustada, e de repente tudo me veio como um flash à mente. Julguei de imediato que aquilo foi um pesadelo, mas senti a minha cabeça doer muito, e um galo se formou na lateral da minha cabeça, próximo da orelha. A minha mãe e a minha irmã já haviam chegado em casa, e a minha mãe disse que assim que chegou, me viu vindo meio atordoada da varanda. Ela disse boa noite, mas eu não respondi e fui direto para o meu quarto e caí na cama. Ela disse que achou que eu estava passando mal devido à febre e à dor de garganta que eu estava. Motivo esse que não fui trabalhar. Eu estava tão mal que somente me certifiquei se a Elvira estava bem e deitei novamente. E só acordei no outro dia, próximo do meio-dia. E a cabeça ainda doía devido à pancada. Fui até a varanda e procurei a cabeça do pobre cãozinho, a qual eu fui acertada, mas não encontrei nada. Procurei pelo quintal e até mesmo no terreno baldio, mas não havia vestígio de nada. Eu juro que comecei a duvidar da minha sanidade mental. E então comentei todo o fato com a minha mãe. E ela me disse algo muito surpreendente. Segundo a minha mãe, ela estava com um pressentimento muito ruim assim que me deixou sozinha em casa e foi para a igreja. Mas assim que ela chegou lá, o mau pressentimento foi ficando tão forte que ela começou a chorar. Em seguida, o pastor disse que entre os presentes havia algum familiar de alguém que estava em perigo e precisava de oração urgente, ou senão aconteceria uma fatalidade. Daí, todos os presentes ali no culto começaram a orar, e a minha mãe se sentiu mais aliviada, pois ela percebeu que mesmo o perigo estando perto de mim, haveria um anjo enviado por Deus para me proteger. E acredito eu que esse anjo era a minha cadelinha Elvira, pois só isso explicaria o fato dela ter crescido daquele tamanho todo e enfrentado aquela fera.
Mas mesmo assim, essa história não era explicação suficiente para o ocorrido daquela noite. Pois afinal, onde estariam as provas que o lobisomem esteve ali? Bem, naquele mesmo dia, eu fui até a casa de um amigo que era o meu vizinho. E como era de costume, eu fui ver se ele havia comprado alguns DVDs de filme para me emprestar. Afinal, eu não tinha muita coisa para fazer em casa quando não estava trabalhando. E já havia até esquecido o fato intrigante da noite passada. Mas foi aí que o meu amigo me perguntou se eu também tinha ouvido os uivos na noite passada. E ainda disse mais. Ele disse que não era uivo de cachorro, e sim de um lobisomem. Pois o seu pai havia lhe contado que um andarilho que veio de uma cidade vizinha estava invadindo a casa abandonada do terreno baldio e passando as noites ali. E certo dia, esse andarilho estava fazendo uns barulhos estranhos à noite. E como a casa desse amigo também dá para os fundos do terreno baldio, o barulho que vinha de lá não deixava ninguém dormir aquela noite. Então, o pai dele no dia seguinte foi até o terreno baldio tomar satisfações com esse andarilho. Em outras palavras, foi o expulsar dali. Mas segundo o pai desse amigo, o homem ficou tão irado com a discussão que o pai desse amigo presenciou pelos crescendo nos braços desse homem enquanto ele esbravejava de raiva. E isso era por volta de 8 da manhã. O pai do meu amigo ficou com tanto medo que deixou o andarilho ali esbravejando sozinho e correu para casa. Daí, ele não teve dúvidas que aquele andarilho era um lobisomem. Contei ao meu amigo tudo o que havia acontecido comigo. E inclusive mostrei o galo que eu estava na cabeça, e ele acreditou. Então naquele dia, decidimos investigar para ver se tudo aquilo que aconteceu comigo era real ou alucinação. Bem, o cãozinho de rua que presenciei a fera matando nunca mais foi visto. Porém, da cerca de entrada do terreno baldio, o meu amigo e eu percebemos que havia tufos de pelos negros próximo do limoeiro aos fundos do terreno. Depois começamos a investigar na vizinhança sobre o paradeiro do andarilho e fizemos uma descoberta-chave para o desfecho do caso. Um cachaceiro que ficava sempre na pracinha do bairro disse para nós que conhecia o tal andarilho desde que ele se mudou para Bandeirantes. Mas a última vez que viu o sujeito, ele estava todo ferido. Havia vários arranhões em seu corpo, inclusive no rosto, e alguns chegavam a ser profundos. Ele não disse para onde ia, mas segundo o velho cachaceiro, ele estava com a sua mochila e parecia ir embora da cidade. O meu amigo me disse que cães são sensíveis a coisas sobrenaturais. E até mesmo um anjo poderia ter agido por meio da minha cadelinha para me salvar. Então, eu acredito que eu tenha vivido mesmo aquela situação. Mas hoje em dia, por várias vezes que contei este relato, eu não fico mais assustada. Porque sei que tinha um anjo do meu lado. E hoje, faz 5 anos que esse anjo está no céu. Pois a Elvira morreu em 2015. Mas eu sei que ela está comigo aonde quer que eu vá. Até o dia que nos encontrarmos novamente. Boa noite.
Este relato que vou contar aconteceu realmente e nunca vou me esquecer disto. Eu amo cachorros. O meu filho sempre me falou que os cães, de algum jeito, sabem quando vão lhe ajudar, quando estão doentes ou machucados. E de um certo modo, talvez ele esteja certo. Cães de rua aparecem na minha porta, parecendo saber que eu vou alimentá-los e limpá-los antes de mandarem eles embora. Eu sempre tenho um pouco a mais de spray antipulgas, remédio para vermes ou alguma pomada antibiótica para quaisquer necessidades médicas que os meus amiguinhos peludos possam ter. Moro em Paracatu, no estado de Minas Gerais. Na época do ocorrido, eu trabalhava no IML, aqui da cidade. Eu era auxiliar de necrópsia. Trabalhava no turno da madrugada, e algumas das minhas funções eram receber e registrar cadáveres, preparar a sala de autópsia, limpar os instrumentos necessários e preparar o corpo para o sepultamento. Nesta época, eu tinha 3 filhos adolescentes, um menino de 13 anos e outro de 15, e uma moça de 18. Já era separada do meu marido há alguns anos, e sempre que saía para o trabalho, os meus filhos tomavam conta de casa. Na minha rua tinha uma cachorrada abandonada. Eles viviam por ali mesmo, e eu, como tenho um coração mole, os alimentava, e até construí uma casinha de lona para eles, e um terreno baldio que ficava no fim da minha rua. Claro que fiz isso com a autorização do dono do terreno, que era o meu cunhado. Toda a cachorrada, quando me via, ficavam todos alvoroçados. Era uma agitação só. Eles pulavam, me lambiam, latiam, enfim, eram os meus filhos. Quando eu saía de casa para o trabalho, eu costumava ir a pé algumas vezes, pois estava meio gordinha. E como o IML ficava a 5 quilômetros da minha casa, eu saía mais cedo para o trabalho e aproveitava para fazer uma boa caminhada. Na volta para casa, o meu namorado sempre me buscava de carro e me trazia para casa. Nesse IML, já cheguei a presenciar várias coisas sobrenaturais, que se eu contar, ninguém acredita. Certa noite, eu estava sozinha na sala, preparando um corpo para o sepultamento. Era um homem de aproximadamente seus 40 anos de idade. Era mais ou menos 3 da manhã, e esta sala ficava no fundo do hospital, sendo que para chegar até o hospital, tinha que fazer uma boa caminhada. O caminho tinha pouca iluminação e muitos pés de manga que deixavam o lugar escuro e um tanto sombrio. Bem, nesse dia, o rapaz que trabalhava comigo no meu turno teve que se ausentar por alguns minutos. Não me lembro ao certo o que ele foi fazer, mas ele já sabia que sou muito medrosa e não gostava de ficar sozinha naquele lugar rodeada de cadáveres. E por este motivo, ele não demorava muito quando saía. Bem, eu estava fazendo a maquiagem naquele cadáver, e foi quando as luzes começaram a piscar. Eu, muito medrosa, já corri em direção à porta de saída da sala. E foi quando ouvi aquele cadáver me chamar. Ei, Roberta! Eu abri a porta e saí dali correndo e gritando. As luzes dos pequenos postes que iluminavam o caminho até o hospital ficaram piscando até se apagarem. Peguei o meu celular, que era um Moto G3, e o balancei 2 vezes e acendi a sua lanterna. Neste momento, eu senti que algo corria atrás de mim, pois senti um forte cheiro de podre.
até que as luzes voltaram e encontrei o Alexandre vindo em minha direção com 2 copos de café na mão. Contei a ele o que aconteceu, mas ele não acreditou muito e disse que o medo provocava essas alucinações em mim. Bem, voltamos para a sala de necrópsia. Eu disse para o Alexandre que de forma alguma eu ficaria ali sozinha novamente. O meu turno de trabalho ia até às 5 da manhã. Mas às vezes, quando não tinha trabalho, ou quando eu terminava todo o trabalho mais cedo, eu podia ir embora, deixando o Alexandre sozinho. Mas para ele tudo bem, ele não tinha medo de nada mesmo. Certa noite, eu fui embora por volta de 3h30 da manhã. Estava indo a pé, pois não queria ligar e acordar o meu namorado, simplesmente para ir me buscar. Às vezes, quando eu saía de casa a pé até o trabalho, alguns dos cães me seguiam até o IML. E era muito comum 2 ou 3 deles permanecerem próximo ao hospital, aguardando o meu retorno para casa. Bem, acontece que neste dia eu voltava na companhia de 2 dos cães, e as ruas estavam desertas como de costume. Até preferia sim, pois me sentia mais segura. A 2 quarteirões da minha casa tem uma praça deserta, com pouca iluminação. E nessa praça ficava um homem maltrapilho, que sempre ficava me encarando com expressão sombria. Bem, por mais que eu me sentia assediada pelo olhar de maldade daquele homem, ele nunca chegou a mexer comigo. Mas nessa noite, ele estava sentado fumando em um dos bancos da praça. E quando me viu, ele veio andando em minha direção, puxando o assunto. Perguntou se podia me acompanhar até em casa. Eu disse que não precisava e o agradeci. Mas mesmo assim, ele veio se aproximando. E foi aí que os 2 cachorros que estavam comigo avançaram nele, o derrubando no chão de forma violenta. Aqueles cães eram os mais dóceis de todos eles. E eu nunca os vi tão agressivos assim. Eu gritava para eles soltarem o homem, mas de nada adiantava. Então, sem muita escolha, peguei a minha garrafinha de água e joguei nos cães, que imediatamente soltaram o homem e ficaram rosnando a uma certa distância. Eu, muito sem graça pelo ocorrido, pedi desculpas a ele, mas o homem, com expressão de fúria, disse que iria matar os cachorros e eu iria me arrepender. Saí andando e disse: "Ah, quer saber? Foi bom isso ter acontecido. Assim, este traste nunca mais vem mexer comigo." Cheguei em casa, peguei o saco de ração e água e fui até o terreno baldio alimentar os cães e me certificar se todos estavam bem. Feito isso, entrei para casa e fui tomar um banho. E durante o banho, eu escutava latidos incessantes na rua da minha casa. Os cachorros costumavam latir às vezes, mas aquela noite eles estavam fazendo muito barulho, muito mais que o normal. Terminei o meu banho e fui lá fora olhar. E ali na esquina, ao longe, estava aquele homem. De alguma forma, ele havia me seguido. Entrei para casa e passei a corrente no portão, que era de grade, e fui dormir. Algumas semanas se passaram, até que certa noite, por volta de 2h50 da manhã, lá voltava eu, sozinha do IML para casa. Bem, como eu havia ido de carro com o meu namorado, nenhum dos cães me seguiram para me acompanhar na volta para casa. Evitei passar pela praça.
para não correr o risco de me deparar com aquele homem. E essa foi a pior decisão que tomei na vida. Passei por um campo em volta de uma mata que ficava atrás da praça. E mesmo ali, sendo um lugar totalmente deserto, dava de saída para o final da minha rua. E acabava sendo um bom atalho. Mas foi uma decisão ruim, pois pelo menos se eu passasse pela praça e alguma coisa acontecesse, havia várias casas por perto. Então se eu gritasse, alguém com certeza escutaria. Mas enfim, estava passando por este campo aberto e de repente senti um forte cheiro de carniça, bem semelhante ao que senti aquela noite no ML. Muito assustada, eu olhei para trás e vi a coisa mais aterrorizante do mundo. Era uma criatura peluda, enorme, com cara de macaco. Foi a coisa mais horrível que já vi em toda a minha vida. Os pelos da criatura eram totalmente negros, e os seus olhos também eram negros, pois pareciam 2 buracos sem nenhum globo ocular. A criatura estava de pé, com a boca aberta rosnando. Eu saí correndo sem olhar para trás, mas logo senti algo bater em minha cabeça com muita força, me arremessando para frente. Caí desacordada e só lembro de acordar com aquela coisa grotesca me arrastando para dentro da mata. A criatura segurava os meus 2 pés e ia me arrastando mata adentro. Senti que ia morrer ali mesmo. Então comecei a gritar o mais alto que pude, mesmo sabendo que ninguém ouviria os meus gritos. A criatura, percebendo que eu havia acordado, começou a correr me arrastando. E foi aí que ao longe escutei latidos, e acabei me lembrando que eu deveria estar a uns 500 metros da minha rua, onde estavam os cachorros. Então comecei a berrar e a me debater, e os latidos foram se intensificando e se aproximando cada vez mais. Não estava fácil para a criatura correr me arrastando, pois como eu disse, eu era bem gordinha na época. Mas cada vez mais aquilo entrava comigo para dentro da mata. Eu trabalhava no meio de médicos e legistas da Polícia Civil, pessoas que lidavam com investigações criminais. Então eu pude presumir que aquela coisa estava me levando para o abate, mas faria isso o mais longe possível da vizinhança, ou alguém poderia escutar. Para o azar da criatura, um dos cachorros conseguiu me encontrar. Era um vira-lata, que dei o nome de Spike. Ele, sem pensar 2 vezes, avançou com tudo na criatura. E assim eu pude me soltar de suas garras. E em seguida veio a Tiffany, outra vira-lata de porte médio. E depois o Jacob, a Pandora, o Romeu, a Julieta, Zeus, Snoopy, Thor, Pantera Negra e Scooby. E até um pinche chamado Bartolomeu. Os cães partiram com muita fúria para cima da criatura. Parecia que eles investiam sem medo de morrer. A fera os arremessavam para longe, mas eles caíam e voltavam a atacar novamente. Tudo que passou na minha cabeça naquele momento foi aproveitar a brecha e fugir. Mas lutei contra os meus instintos naturais de sobrevivência, pois aqueles cãezinhos davam a vida por mim, e eu não os deixaria morrer. Então abri a minha bolsa e peguei o meu taser de mão e disparei 150.000 volts na criatura.
Essa arma de choque imobiliza os músculos por alguns instantes e funcionou contra a fera, que caiu no chão se debatendo. Eu sabia que agora seria o melhor momento de contra-atacar, pois se eu corresse, a fera se levantaria em segundos e viria atrás de mim. Então, tirei da bolsa o meu spray de pimenta, que ganhei de uma amiga da polícia militar, e atingi a criatura nos olhos. A fera ficou se debatendo, esfregando os olhos com as patas. Aproveitei para correr dali e chamei os cachorros que não quiseram vir e ficaram cercando a criatura. Mas percebi que aquilo estava fugindo, pois os latidos dos cachorros se distanciavam. Cheguei em casa e liguei para a minha amiga policial e disse que aquele homem que ficava na praça tinha me levado para o mato para abusar de mim e que se não fosse os cachorros, eu estaria morta. Eu disse isso com total certeza que aquele homem era a criatura. A minha amiga logo acionou várias viaturas da polícia militar, que fizeram uma busca na mata. E depois de umas 2 horas, encontraram o homem. Ele estava muito ferido e totalmente nu, o que reforçou as minhas acusações de tentativa de estupro. Minha única decepção é da polícia não ter pego enquanto ele estava transformado em lobisomem. Mas bem, ele foi preso, mas não ficou nem um mês preso, pois não havia provas suficientes contra ele. Mas depois desse dia, nunca mais voltei sozinha para casa e comprei um revólver calibre 38 para minha proteção. E este homem sumiu da cidade. E depois desse dia, eu comprei aquele terreno baldio na mão do meu cunhado e construí um canil, onde os meus cães são muito bem cuidados. Este relato é bem conhecido aqui em Paracatu. E quem um dia quiser vir visitar os cães heróis, as portas estarão abertas. Boa noite. Este fato é relatado pela minha mãe. Aconteceu com ela na década de 70. Ela tinha por volta dos seus 14 anos. E na época, morava na cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Ela tinha um vizinho que chamarei aqui de Pedro, pois ela mesma não lembra o nome dele. A minha mãe morava com seus avós e 3 irmãos mais novos. Todos eles moravam na rua Adelino Coimbra, que na época o chão era de barro batido e não existia o córrego artificial de hoje em dia. Era um córrego natural, o que facilitava muito para inundações. A rua ainda é bem arborizada, com muitas árvores típicas da região e vários morros nas extremidades do lugar. Mas naquela época tinha muito mais árvores e várias matas aos pés do morro. O lugar era assim, uma casa ali e outra aqui. Toda a rua deveria ter em torno de 10 casas construídas e habitadas. Naquela rua morava o Pedro, que era vizinho da minha mãe. Ele era um homem muito extrovertido e não era uma pessoa ruim. Muito pelo contrário, ele era um bom homem. Porém, tinha os seus defeitos. Era beberrão, caloteiro, preguiçoso e ladrão de galinha. Porém, sempre um vizinho ou outro precisava de um favor e sempre recorria a ele. E assim,
ele fazia sem cobrar nada em troca. A minha mãe dizia que ele era um homem muito engraçado, pois quando bebia, sempre dava uma de cantor da madrugada. E sempre cantava e interpretava a música do Roupa Nova, que se chama Uísque a Gogô. Sua aparência lembrava muito Raul Seixas. E apesar de sua cantoria começar lá para as tantas da noite, alguns vizinhos se divertiam com o espetáculo. Apesar daquela época, as pessoas não terem o costume de ficarem acordadas depois das 22 horas. O Pedro tinha uma cadela chamada Dark, um nome muito estranho para cachorros, mas o motivo era que ele tinha duas cadelas. Uma se chamava Joana e a outra Dark. A Joana morreu ainda filhote, daí ficou apenas a Dark. Ela era uma cadela de porte médio, branca com várias bolinhas pretas pelo corpo, e não possuía rabo. Parecia uma mistura de pitbull com dálmata. Essa cadela acompanhava o Pedro para todos os lugares que ele ia, para o bar, para o armazém e até mesmo para o cemitério, quando ele ia fazer orações pedindo proteção às almas. Naquela época, as pessoas começaram a relatarem avistamentos de uma fera que invadia o quintal da vizinhança durante as noites e atacava as galinhas. Todo mundo achava que se tratava de uma raposa ou de um cão do mato. Até que um vizinho relatou que o bicho era um lobisomem. E ele mesmo viu com seus próprios olhos. Esse vizinho escutou um alvoroço em seu quintal. Daí, ainda dentro da sua casa, ele ficou apenas observando escondido, para ver quem era o invasor misterioso. A luz da lua clareava bem pouco o quintal, mas o suficiente para ele perceber que a coisa atacava as suas galinhas. Aquele animal não era deste mundo. Segundo ele, a criatura parecia uma pessoa peluda com cara de cachorro, pés enormes e patas curtas, porém grossas. A coisa, depois de ter jantado umas 4 ou 5 galinhas, saiu por um buraco abaixo da cerca. Buraco esse que a própria criatura fez para entrar. O vizinho foi até a frente da casa e ficou olhando a criatura seguir em direção à mata. Porém, antes de entrar na mata, a coisa se pôs de 4 e assumiu a forma de uma pessoa. Depois, se levantou e entrou no mato, desaparecendo em seguida. Aquele vizinho contou a todos os moradores que a criatura era um lobisomem. Porém, ele não sabia quem era o homem que se transformava na fera, pois ele só viu a silhueta. Os moradores acreditavam se tratar de alguém das redondezas e só precisavam descobrir quem era o cabra. A partir daí, as suspeitas começaram a cair sobre o Pedro, pois ele era o único que a fera não havia lhe invadido o quintal. E além do mais, ele estava muito tranquilo com a situação. Porém, não se importar com nada e levar tudo na brincadeira era muito comum para ele, pois é assim que são os sagitarianos. Não estão aí para nada. Durante o dia, Pedro sempre fazia um bico ali e outro aqui, sempre para ganhar uns trocados e sustentar a família do dono do bar,
pois ele gastava tudo o que ganhava com cachaça. Sempre que ele passava com seu carrinho de mão para trabalhar, a sua cadela Dark ia em cima do carrinho. E quando ele voltava do bar bêbado, era ela quem fazia a sua escolta até em casa. A Dark não deixava ninguém se aproximar dele. Muitas vezes ele já arrumou confusão bêbado, mas a Dark sempre estava lá, ameaçando atacar qualquer um que se aproximasse do Pedro. Com o passar do tempo, Pedro perdeu o medo das pessoas descobrirem que ele era um lobisomem. Apesar de muitos saberem, ninguém podia tomar nenhuma providência sem provas. E além do mais, alguns relevavam o fato por gostar do Pedro. Porém, existiam outros vizinhos que eram maus e extremamente vingativos, pois sempre existem pessoas assim. Pedro não estava nem ligando mais se descobrissem a verdade sobre ele, e sempre continuava entrando no quintal dos vizinhos para roubar galinhas. Até que os vizinhos pararam de criar galinhas, e ele passou a roubar os porcos e a comê-los. Um dos vizinhos, chamado Juliano, queria dar um fim em Pedro. Porém, ele sabia que sem provas, toda a vizinhança se revoltaria contra ele. Pois Pedro, mesmo sendo um lobisomem, ele era mais querido pelos vizinhos do que o Juliano. Então, o Juliano armou uma emboscada para Pedro. Comprou algumas galinhas e durante a noite derramou glitter azul entre as penas das galinhas. E elas ficaram lá no galinheiro, parecendo que estavam fantasiadas para o carnaval. A criatura invadiu a casa do Juliano na mesma noite. Matou e comeu quase todas as galinhas. No outro dia de manhã, Juliano vai com os moradores na casa de Pedro. E também vários amigos do bando de Juliano foram juntos. Chegando lá, se depararam com Pedro coberto de glitter azul por todo o corpo. Algumas pessoas falaram apenas para Pedro ir embora da cidade, para não acontecer nada de ruim com ele. Porém, Juliano e seu bando pegaram Pedro e disseram que iriam apenas dar uma volta com ele. Levaram ele para o mato e lá o espancaram. A sua cachorra estava junto. Ela, num ato heróico, confrontou Juliano e seu bando. Porém, ela também foi espancada covardemente e morta. E só depois que eles terminaram o serviço com Pedro. Por fim, Pedro, totalmente ferido e inconsciente, Juliano e seu bando o enterrou vivo e foram embora dali. Os vizinhos ficaram revoltados. Porém, não fizeram nada com medo de Juliano, pois ele era o tipo de pessoa maléfica que todos odiavam, mas o respeitava por medo. Naquela mesma noite, Juliano e seu bando, que eram em torno de 4 pessoas, estavam todos comemorando na casa de Juliano a morte de Pedro Lobisomem, com um belo churrasco, algumas putas e muita bebida. Por volta da meia-noite, já estavam todos bêbados e fazendo muita algazarra. Alguns vizinhos estavam incomodados com tudo aquilo, mas ninguém ousava fazer nada. Foi aí que algumas pessoas da vizinhança viram aquela criatura animalesca em cima do telhado da casa de Juliano. Quem viu a criatura anteriormente diziam que a mesma tinha os olhos amarelos
Porém, naquela noite, os seus olhos estavam vermelhos, como duas bolas de fogo. A fera pulou do telhado no alpendre da casa, onde estava Juliano e seus homens. Alguns investiram contra a criatura, com tudo que achavam pela frente. Mas a fera foi abatendo brutalmente um a um. Juliano e outros amigos conseguiram fugir e pedir ajuda para os vizinhos. Mas ninguém da vizinhança abriu a porta para eles. A fera sanguinária arrancou a cabeça do amigo de Juliano e em seguida desferiu vários golpes em Juliano e depois o arrastou vivo até a mata. Toda a vizinhança ouviu os gritos de dor e pavor de Juliano ali na mata, mas ninguém fez absolutamente nada. E muitos até gostaram que Juliano teve aquele final trágico, pois isso era mais que merecido a ele. Por volta de 5 da manhã, a polícia foi acionada e recolheu os corpos das pessoas que morreram na casa de Juliano e mais um que morreu no meio da rua. Já o Juliano foi achado apenas 30% do seu corpo na mata. Não preciso nem dizer que ele estava irreconhecível, e só foi possível identificá-lo por partes das roupas e testemunhos de alguns vizinhos. Já a cadelinha Dark, o seu corpo estava em cima de uma grande pedra que ficava ali perto. E o seu corpo sem vida estava rodeado de muitas flores, chamada brinco de princesa, que é muito comum ali na região. Quanto a Pedro, nunca mais foi visto, nem vivo e nem morto. A cadela teve um enterro decente por um senhor idoso que morava ali na rua, pois os seus netos adoravam brincar com ela. Nunca morei nesta cidade, mas talvez quem mora próximo, a rua Adelino Coimbra, em Barra de São Francisco, já tenha ouvido essa história. Fato esse que foi me contado pela minha mãe e confirmado pelos meus avós e tios. Bem, meus amigos, a maldade de Juliano não teve limites, mas ele pagou muito caro por tudo, pois é como diz aquele velho e bom ditado: aqui se faz, aqui se paga. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Antônio e hoje vou contar o relato do meu pai e do meu sogro. Na época do ocorrido, eles moravam no interior do Ceará, mas atualmente moram em Goiás. Tudo começou no ano de 1999, quando meu sogro e o meu pai trabalhavam juntos na roça. Nessa época, eu tinha 3 anos de idade. E os dois dividiam a roça de milho e feijão. O meu sogro tinha um cachorro da raça pastor alemão e o meu pai tinha um pitbull. Os 2 cachorros se davam muito bem. E para todo canto que o meu sogro e o meu pai iam, os cães iam juntos. Até mesmo para a roça trabalhar, os cães seguiam eles. Meu sogro e o meu pai também criavam 20 ovelhas. Elas ficavam na roça que tinha pasto para elas comerem. Então, foi aí que o meu pai desconfiou que estava faltando 2 ovelhas. Ele falou para o meu sogro
e os dois deixaram o trabalho da roça de lado e foram ver se encontravam as 2 ovelhas que estavam faltando. E isso era por volta das 5 da tarde. Eles chegaram a suspeitar dos 2 cães, mas não poderiam ser eles, porque os cães eram bem familiarizados com as ovelhas. Então, eles continuaram procurando por toda a roça, mas não encontraram. De repente, os 2 cachorros começaram a cheirar o ar e saíram em direção da mata que tinha ali perto. Isso era por volta das 18h30 da noite. O meu pai e o meu sogro saíram atrás dos cães, pois sabiam que havia algo de errado, pois tal comportamento dos cães só queria dizer que o perigo se aproximava. No caminho, o meu pai começou a sentir um forte cheiro de enxofre e carniça. O meu sogro também sentiu o mesmo cheiro. E foi quando eles avistaram os cães latindo na entrada da mata. Os cachorros estavam esperando só o meu pai e o meu sogro chegarem para lhes darem as ordens de atacar, pois os 2 cães eram muito obedientes. Meu pai e meu sogro entraram na mata com os cães, e não demorou muito para eles se depararem com uma criatura humanoide. Aquele ser tinha uns 2 metros de altura, corpo de homem e cabeça de cachorro, focinhos de porco, presas de onça, com 2 caninos iguais ao de javali, olhos vermelhos e o corpo coberto de pelos ralos. A criatura estava ao lado da carcaça da ovelha desaparecida e também estava acabando de devorar a outra ovelha, sem nem ligar para os cães que ferozmente latiam para a coisa. Quando aquele demônio avistou meu sogro, a coisa largou a ovelha que devorava e com muito ódio partiu para cima dele. Aquela fera pulou em cima do meu sogro, o derrubando no chão e tentando mordê-lo. E quando os cães viram que o meu sogro corria perigo, ambos nem esperaram o meu pai dar as ordens para eles atacarem e já partiram para cima da criatura. O engraçado é que aqueles cães nunca desobedeciam uma ordem, mas quando viram que o seu dono estava em perigo, não pensaram 2 vezes em atacar a criatura sem receber nenhum comando. Foi uma luta sangrenta. Os 2 cães pulavam e atacavam a fera, chegando até a ficarem pendurados com os dentes nas costas do lobisomem, enquanto meu pai e o meu sogro acertavam várias pauladas naquela criatura. E aquela coisa urrava e uivava, dava coices nos cães e tentava correr, mas os cachorros sempre o encurralavam. Foi aí que a fera se viu bastante ferida, e os 2 cachorros prontos para lutarem até a morte. Então, a criatura, muito desesperada, conseguiu escapar, e os cães saíram ao encalço da fera. A criatura não iria muito longe, pois estava com ferimentos graves. Um tempo depois, o meu pai e o meu sogro passaram a escutarem latidos e todo aquele alvoroço ao longe. Então, o meu sogro assobia, chamando os cães de volta. E pouco tempo depois, os cães retornam com a boca toda cheia de sangue. Sangue esse que não era de nenhum deles.
Meu sogro conta que ele e o meu pai foram salvos graças aos dois cachorros, que eram muito valentes, pois ele e o meu pai estavam desarmados. E assim, seriam uma presa fácil para aquela fera. Bem, aquele lobisomem nunca mais apareceu nas redondezas, e não se sabe o que aconteceu com ele. Talvez tenha morrido com os ferimentos que os cães deixaram nele. Depois deste ocorrido, o meu sogro e o meu pai venderam as outras ovelhas e venderam as terras, e depois se mudaram para Goiás. O meu pai não se adaptou muito bem aqui em Goiás, e depois de alguns anos ele voltou para o Ceará. Anos depois, os dois cães morreram de causas naturais, com idades bem avançadas. E graças àqueles dois heróis de quatro patas que posso hoje contar este relato. E até hoje, o meu sogro guarda uma foto dele com o meu pai e os dois cães. Boa noite.